Nós vamos dar continuidade, pois nesse mês nós estamos falando sobre primícias. E essa semana, quando nós começamos a estudar, nós descobrimos segredos extraordinários daquilo que Deus tem para nós. E hoje eu quero compartilhar algo, e eu tenho certeza que o desejo do meu coração, através do Espírito Santo, é que isso seja impresso no seu coração, e que você possa entender um dos maiores propósitos que Deus tem aqui na terra através de nós. Todos nós pastores, nossos como líderes, nós sempre passamos para a igreja chaves, e o objetivo dessas chaves são destrancar, abrir porta, destravar cadeados. E essa decisão de abrir uma porta, abrir um cadeado, ela é sua. Você tem a decisão de destravar tudo aquilo que está travado na sua vida. Agora, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que está travado e aonde está travado? Simples. Tudo está aqui na nossa mente. As coisas ficam travadas por causa de sofisma, paradigmas, e nós precisamos entender que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos olhando para uma estrutura espiritual e não terrena. Porque na verdade tudo nós queremos pensar de forma natural, nós queremos pensar de uma forma racional. E quando você olha para a palavra, você começa a deslumbrar algo realmente fora do comum. E quando Deus nos convida a ter uma interpretação, a começar a estudar a palavra, você começa a entender que realmente você não faz parte desse contexto terreno. Entenda o que eu quero dizer? Nós somos seres espirituais, sim ou não, irmãos? Amém? Por nós sermos seres espirituais, nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? Então, querido, preste atenção. Domingo passado, o pastor Jonathan pregou algo extraordinário, princípios, chaves importantíssimas. E para que eu possa ter um entendimento diferente, fora do racional, porque a gente quer ter lógica. E Deus, ele começa a trazer a revelação através do Espírito nos nossos corações, nós começamos a ter um entendimento totalmente diferente da lógica que nós temos natural. Eu preciso ter a mente de Cristo para poder entender aquilo que está sendo transmitido. Preste atenção, essa primeira parte da palavra, eu estou abrindo a porta para que vocês possam entrar. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, fala assim, versículo 6, porém, para os que estão espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam, e quem estão perdendo o seu poder. Versículo 7, a sabedoria que anunciamos é uma sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então, todas as vezes que nós estamos aqui nesse púlpito, e nós estamos transmitindo um ensinamento, uma palavra, preste atenção, querido, preste atenção, igreja, nós estamos transmitindo algo que está secreto em Deus. Então, para que eu possa ter um entendimento, eu preciso ter um entendimento espiritual. Eu não posso racionalizar, eu não posso ser natural. Amém? Pulando agora para o versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Como diz as Escrituras Sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Você recebe essa palavra?
Você entendeu agora que não adianta você tentar achar uma lógica, tentar achar um porquê. Eu só preciso entender que eu tenho que ter um comportamento e um pensamento celestial. Eu preciso ter uma mente espiritual. Amém? Por causa disso, agora coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração. Fecha seus olhos. Pai, eu quero colocar o coração da tua igreja diante de ti. Senhor Deus, eu declaro, Senhor Pai, um coração aberto, uma mente de Cristo. Senhor Deus, que cada um aqui possa ter um entendimento, Senhor Deus, diferente, colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Eu rejeito toda a hoste de Satanás que veio travar, Senhor Deus, a semente da tua palavra, que ela possa ser gerada, germinada em terra fértil, que ela possa vir produzir frutos extraordinários, Senhor Deus, no coração de cada um aqui. Que cada um aqui possa sair, Senhor Deus, impactado, Senhor, pelaquilo que o Senhor tem para dizer. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor Deus, uma igreja totalmente, Senhor Deus, transformada pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa oração? Amém. Bom, agora eu vou começar a pregar. O tema dessa palavra chama a base do princípio da primícia. A base do princípio da primícia. Eu preciso, na verdade, eu nasci no lar evangélico, eu nasci numa igreja muito tradicional, e eu não lembro de ser muito intensificado esse tema, de se falar muito, mas se falava muito era de dízimos e ofertas. E eu tenho 17 anos que eu estou aqui em Goiânia, em torno de, já vai fazer uns 12 anos, que eu venho ouvindo sobre essa palavra, sobre primícias. E essa semana, eu estudando um pouco mais sobre isso, Deus destravou algo no meu coração, na minha mente. Eu falei, como isso é extraordinário. A primícias, ela não fala, preste atenção, a primícias ela engloba, e está dentro dela finanças, mas todas as coisas, tudo está dentro de primícias. E onde você quer chegar? Simples. O primeiro momento do dia, a primícia sua, o que você abre, o que você fala para Deus, o que você expressa para Deus no seu primeiro momento do dia, o primeiro dia da semana. Hoje nós estamos aqui, primícias. Nós queremos ouvir uma palavra, nós queremos ser alimentados espiritualmente, para que realmente possamos ter uma semana onde nós vamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos aqui no domingo. O primeiro dia do ano, tudo está dentro de primícias, tudo está incluído em primícias. Quando eu começo a entender que todas as coisas, ela está dentro de primícias, eu começo a enxergar, eu começo a deslumbrar diferente a caminhada cristã. Eu começo a estabelecer aquilo que é prioridade na minha vida. Vamos primeiro lá em Números, capítulo 15, a base da primícia. Números capítulo 15, versículo 17. Então o Senhor disse a Moisés, 18: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: quando chegarem à terra para onde os levo, e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresente um bolo feito da primeira farinha que moerem, e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras, repete comigo, todas as gerações futuras,
apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Desde o início, Deus estabeleceu as primícias. Nil, mas tem um objetivo? Sim, tem. No decorrer da palavra, eu vou apresentar essas características, esses princípios e os objetivos. Eu preciso entender que há uma base. Se todas as coisas estão inclusas dentro das primícias, eu preciso entender qual é essa base. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 16, fala assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Opa, um princípio. Então, peraí, se há a primícia, e tudo que vem posterior a primícias se torna santo, é santificado. Então o objetivo da primícia é santificar. Tem mais coisas, mas eu preciso entender algumas leis. Assim como eu comecei falando sobre pensar com a mente de Cristo, deixa eu te dar alguns exemplos. Eu trabalho no aeroporto, e no aeroporto existem algumas regras de segurança. Então, para que eu possa entrar numa área restrita, essa área restrita é uma área onde faz todo o procedimento e atendimento à aeronave para que ela seja liberada para o voo. Existe todo um procedimento de segurança altamente rigoroso. Eu passo por várias etapas para poder entrar nessa área restrita. A gente chama de área restrita. E entenda que as mesmas regulamentações de segurança que tem no aeroporto no Brasil, nos aeroportos brasileiros, também tem em outros aeroportos. Funcionários que trabalham dentro do aeroporto passam por várias etapas de segurança e fiscalizações para que possa entrar no aeroporto e poder trabalhar. Por quê, Nil? Claro, existem pessoas mal intencionadas, e essas pessoas mal intencionadas, elas podem entrar com algum artefato, alguma coisa perigosa que pode gerar perigo para a aeronave e as pessoas que estão dentro dela. É um regulamento, e esse regulamento ele está em todos os aeroportos do mundo. Agora, quando eu vou te dar um exemplo, tem um país, eu não lembro qual é, que se dirige do lado direito. Inglaterra, tem lá na Inglaterra se dirige do lado direito. E aí de repente você está lá na Inglaterra e o cara fala para você: eu vou lá no Brasil eu vou dirigir também. Se não, lá você não tem condições, a sua pessoa lá você vai dirigir do lado esquerdo. Não, é mentira. Não, mas lá é assim. Então entenda que existem regras em lugares, e essas regras são diferentes. Isso quer dizer o quê, Nil? Eu quero dizer que lá no céu existem regras, e nós não podemos colocar essas regras, colocar as regras naturais lá no céu. Pelo contrário, nós temos que trazer as regras lá do céu para nossos corações. E se eu consigo entender isso, e eu consigo na verdade me adaptar a isso, eu consigo ter a revelação disso. Querido, preste atenção, a sua vida, a sua caminhada cristã, ela vai ser muito mais fácil. Nil, mas a própria palavra fala que tem lutas, tem dificuldades. Sim, tem, mas o ângulo que você começa a enxergar essas lutas, as dificuldades, é totalmente diferente quando você não tem a revelação. A primícia, por ela englobar tudo, ela engloba a primogenitura. A primícia engloba aquilo que você fala no primeiro momento do dia. A primícia engloba finanças. Tudo está dentro dela.
Agora, quando eu olho lá para Romanos, voltando um pouquinho para o versículo, Romanos capítulo 11, versículo 16, aonde Romanos ali está dizendo, Paulo diz em Romanos que a primícia, ela santifica. Então, ela está dizendo o seguinte, que tudo que vem posterior à primícia é santificado. Ela determina a qualidade de tudo que vem vindo depois. Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Preste atenção, querido, isso aqui para mim foi muito forte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Preste atenção. Adão foi a primícia da criação perfeita de Deus. E por meio da primícia de Adão, tudo que veio depois, o que aconteceu? O pecado. Por meio de Adão veio a morte. Deus já havia arquitetado um plano, um projeto. E através de Cristo, o primogênito, a primícia espiritual do Pai, Ele entrega o seu Filho, e através da morte do seu Filho, o primogênito, a primícia, Ele gerou vida. Existe a primícia adâmica e a primícia de Cristo. A primícia adâmica, ela trouxe morte. Quando eu olho para Cristo, Ele te traz salvação, Ele te traz santificação. Por meio dEle nós fomos salvos, por meio dEle nós fomos santificados, por meio dEle nós temos vida nele. Ele foi a primícia de Deus para nós. Vocês estão prestando atenção quão é importante a primícia? Se eu tenho alguns pensamentos, atitudes ou comportamento da primícia de Adão, eu estou em pecado. Mas se eu tenho comportamento, eu tenho a revelação daquilo que Cristo fez por mim, eu estou no princípio da santidade, eu estou santificado. E ainda que eu peque, eu tenho um coração de chegar ao Pai, Pai, me perdoa. E quando o Pai olha para mim, Ele olha Cristo em mim. E quando Ele olha Cristo em mim, eu sou purificado, eu sou santificado e continuo caminhando com Ele. Preste atenção, querido, o primeiro determina a qualidade do que vem depois. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Olha o projeto de Deus na primícia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se eu conseguir entender o que está escrito no versículo 1, eu vou entender qual foi o objetivo, o desejo de Deus para toda a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Uai, por que Deus criou os céus? Deixa eu voltar um pouquinho. A primícia tem o objetivo de determinar a qualidade de tudo que vem depois. Se Deus criou os céus primeiro, é porque Ele quer que a terra tenha as mesmas características do céu. A mesma característica. Você sabe qual é o problema da religião? A religião quer levar a terra para o céu. Você sabe qual foi o objetivo de Deus aqui no versículo 1 de Gênesis?
fazer o céu descer à terra. É isso que eu preciso entender, querido. O objetivo de Deus é fazer com que a terra tenha as mesmas características. Isso quer dizer que, quando eu olho lá em Apocalipse, e lá João descreve como é Jerusalém lá em cima, céus de ouro, chãos de ouro, pedras preciosas. Opa, peraí, então aqui também é. O que eu preciso? Ter o entendimento, a revelação, a mente de Cristo, para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que está no céu, aqui. O projeto de Deus nunca foi aniquilar a terra. O projeto de Deus nunca foi destruir. Desde o início, Ele sempre desejou transformar a terra igual o que está no céu. Porque a primícias determina a qualidade do que vem depois. Mas a primícia fala de prioridade. O que é prioridade? O que você estabelece como prioridade na sua vida? O que está em primeiro lugar no seu coração? Porque não adianta eu falar, porque muitas das vezes a gente já ouviu, ou até mesmo erroneamente eu possa ter falado que em primeiro lugar vem Deus, em segundo vem a família, em terceiro vem, e assim por diante. E a gente muitas das vezes tem uma percepção, uma interpretação errada que Deus ele está numa guerrinha com a gente. Quer dizer que você primeiro quer a sua família, seu trabalho? Não, querido. Todas as coisas estão inseridas no reino de Deus. Ministério, família, trabalho, estudo, filhos, tudo está dentro do reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, preste atenção. Se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, eu desfruto de todas as outras coisas. Em Deus, minha família, meu trabalho, meu ministério, todas as coisas. Mas o meu coração, eles têm que estar alinhado e buscando em primeiro lugar o reino. Deus, ele habita dentro de você, Ele não faz escala de quem que está em primeiro ou está em segundo. Ele é o primeiro, preste atenção no artigo definido, Ele é o primeiro. E quem vem depois? Não tem o que depois, todas as coisas estão dentro dEle. Tudo está dentro dEle, porque Ele é o primeiro. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo transmitir, amém, queridos? Mas muitas das vezes nós invertemos a fidelidade. O que é inverter essa fidelidade, Nil? É que na verdade, quando a gente olha para alguns irmãos, a gente começa a conversar e você consegue entender o coração do irmão. O irmão muitas das vezes fala assim: não, eu não estou com condições financeiras, eu estou passando por lutas, batalhas, e a situação está difícil, e quando melhorar, e quando ficar bom, e quando for assim, e quando, irmão, não existe o quando, existe o agora. Quando você olha para os verbos que a Bíblia apresenta, apontando para Deus, o Deus, ele é eu sou, o verbo é o presente, é o agora, não é o futuro. Deus não está, entenda, Deus não está deslumbrando o que está lá na frente, Deus está deslumbrando o que está agora. Não é o que aconteceu ou o que está para acontecer, mas é o agora. Isso quer dizer o quê, querido? Quer dizer que muitas das vezes nós queremos criar um ambiente, criar uma estrutura, para que as coisas estejam boas, e aí eu posso me alinhar com Deus, eu posso desfrutar daquilo que Deus tem para mim, eu posso pegar e dar as minhas primícias, dar meus dízimos, minhas ofertas, assim por diante. Não! Deus, Ele é fiel, Ele nunca vai mudar a fidelidade dEle, Ele é imutável. Então, na verdade, a fidelidade, ela tem que partir de mim, porque Ele já é fiel.
Eu não preciso criar um ambiente e estabelecer uma estrutura para me tornar fiel. Eu preciso decidir ser fiel. Então é mentira, perdão, irmão, mentira. Quando vem com essas conversas, quando e for assim, ou quando eu tiver melhor, quando eu tiver uma condição melhor, está errado. Você está mentindo para você mesmo. Você precisa apenas decidir agora. E a fidelidade, quando eu estou apontando para a fidelidade, eu estou englobando todas as coisas. Não estou apontando para finanças. É você ser fiel no seu relacionamento com Deus, é você ser fiel com a sua família, é você ser fiel no ambiente da igreja onde você está, é você ser fiel com a sua liderança, é você ser fiel com os pastores, com o pastor dessa igreja, é você ser fiel com Deus. Eu estou colocando aqui tudo que está dentro da fidelidade. E é uma decisão, não tem a ver com sentimento, não tem a ver quando acontecer, quando isso, quando aquilo. Não, querido, é agora, o momento é o hoje. Amém? Agora, quando eu começo a entender sobre a fidelidade, sobre que todas as coisas estão dentro da primícias, eu começo a deslumbrar que Deus ele começa ele escreve um memorial, ele começa a colocar numa tábua tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que o seu comportamento, a forma que você age, um memorial, ele é escrito ao seu respeito. Vamos lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Depois daqueles que temiam o Senhor, conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Antes de chegar no versículo 16, existe um contexto antes. Malaquias, nesse capítulo, ele está falando ali de dízimos e ofertas, mas preste atenção. O dinheiro, as ofertas, os dízimos, as primícias, ele fala ao teu respeito. E por ele falar ao teu respeito, porque isso aqui diz sobre temor e honra, Deus ele começa a escrever um memorial ao teu respeito. E esse memorial é um testemunho, aquilo que testemunha sobre você. Existe um testemunho sendo escrito ao teu respeito. O interessante é que quando você olha para esse versículo, Deus ele está escutando o que os irmãos estão conversando entre si, estão compartilhando, testemunhando entre si, o que eles estão presenciando, o que a vida de Deus neles mesmos, um com os outros. E Deus ele está prestando atenção, ele está escutando, e isso alegra o coração dele. E o que ele faz? Ele começa a escrever um testemunho ao teu respeito, e é um memorial. Agora preste atenção, eu preciso entender o que é testemunho. O que é testemunho? No hebraico, edai e ed carrega um sentido, tem um sentido. E o sentido dessas palavras no hebraico significa alguém que é capaz de transmitir algo que viu em primeira mão. Isso é um testemunho. De quem já foi aqui de igrejas tradicionais, vai entender vai lembrar que muitas das vezes quando tinha um irmão que pecava, ele vacilava, você pegava aquele irmão e levava para lá para frente do diácono, de um pastor, e lá
fazia uma exposição dele, contava o que ele fez. E a própria palavra nos ensina que é importante você levar 2 testemunhas. Você precisa ter testemunhas para que aquela situação seja consolidada na exposição que está sendo feita com algum líder, seja lá com o diácono, com o pastor. Isso acontece nas igrejas tradicionais. Mas vamos lá, 1 João capítulo 5. Eu preciso mostrar para vocês como é o comportamento dessas testemunhas, como proceder, como agem as testemunhas. 1 João capítulo 5, versículo 7, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e os 3 os que testificam na terra. Preste atenção, queridos, existem 3 testemunhas no céu, o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo, esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. Quem são esses 3 que testificam na terra? Para que precisa de 3 testemunhas? Para que seja perfeito. As 3 testemunhas apontam para a perfeição. Preste atenção. Deuteronômio, não vou ler, não vou fazer menção não vou ler, apenas vou fazer menção, vou direcionar. Deuteronômio capítulo 17, 6. Deuteronômio 19, 15, Mateus 18, versículo 16, 2 Coríntios 13, 1, todos eles estão apontando para testemunho, e todos eles falam que você precisa de ter 3 testemunhas. Aqui são vários contextos, seja ele para você expor alguma coisa, seja ele para você levar algo diante de um juiz, para ser comprovado, todos eles estão apontando isso. Agora, quando você olha para os luminares, você vê 3 testemunhas que indicam os sinais: o sol, a lua e as estrelas. Quando você olha para o homem, o que testifica, o que é o testemunho dele? O corpo, a alma e o espírito. E quando você olha para a arca da aliança, você vê a tábua das leis, a vara de Arão e o maná, os 3 símbolos da testemunha perfeita. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 16, e porá na arca o testemunho que eu te darei. Tudo precisa ser testificado, precisa ter uma comprovação, e o que comprova isso são 3 testemunhas. Nil, aonde você quer chegar? Calma. As finanças também têm 3 testemunhas. Então não adianta você achar que somente o dízimo e a oferta são as testemunhas suficientes. Não, porque agora eu tenho um entendimento que a primícia faz parte das testemunhas, e ela engloba e se torna perfeita. Então eu tenho primícias, dízimos e ofertas. As 3 testemunhas perfeitas, para que seja escrito um memorial ao meu respeito. Porque vocês conseguem entender a maior barreira, o Golias que se levanta contra a estrutura financeira das nossas vidas? Por que o diabo ele luta com ferro e fogo para que você não tenha esse entendimento? Você consegue deslumbrar isso? Por que existe tanta retaliação? Por que existe tanta resistência? Quando se levanta quando nós viemos aqui ministrar sobre finanças, existe uma resistência muito grande. As 3 testemunhas vai estabelecer um memorial ao teu respeito: primícias, dízimos e ofertas. E o mais interessante é que quando você olha para primícias, você vê que não existe tristeza, pelo contrário, é festa, é alegria.
Lá em Êxodo capítulo 23, do versículo 16, celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura, celebrem a festa do encerramento da colheita, quando ao final do ano vocês armazenarem as colheitas. Deuteronômio 16, do versículo 9 ao 12, também fala dessa festa. É clima de festa, é alegria. Não existe tristeza, querido. Não, e agora? Não, a própria palavra fala: trazei com alegria. Aleluia. É festa. Eu quero abrir um parênteses agora, eu vou falar rapidamente de dízimo. Algumas pessoas têm uma interpretação achando que dízimo ela vai trazer prosperidade. E aí muitas das vezes eu já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos, e alguns irmãos falavam assim: mas eu sou fiel, eu dou o dízimo, eu faço tudo direitinho, e minha vida não melhora, minha vida não cresce, não acontece nada. Pelo contrário, parece que eu estou enxugando gelo, porque o dízimo ele não tem a ver com prosperidade, não tem a ver com multiplicação, não tem a ver com crescimento. Nós precisamos quebrar esse paradigma. Lá em Malaquias capítulo 3, vamos voltar lá no Malaquias capítulo 3, agora vamos subir um pouco, lá no versículo 8, preste atenção. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês não estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos? Aí a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Versículo 10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Preste atenção, o dízimo tem o objetivo de estabelecer o alimento aqui na casa. Energia, água, luz, a cadeira que você senta, a gente tem exposto aqui, os instrumentos, todas as coisas. Vamos começar a nossa construção da sede própria. Querido, você faz parte desse projeto. Tudo que acontece, tudo aquilo que você desfruta desta casa, é seu. Continuando: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam que não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Versículo 11, preste atenção o que o dízimo faz: impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo é proteção, é como se você contratasse uma agência de seguro. Eu vou segurar minha casa, vou fazer o seguro do meu carro. Simples assim. E detalhe, o dízimo, você não tem o poder de administração do dízimo. Você não administra ele. O dízimo apenas você pega a 10ª parte e traz para casa, para ter mantimentos. E por conta disso, você está debaixo de um seguro. Queridos, eu não vou me ater ou medir palavras, eu vou ser claro de acordo com o que a palavra é. Amém? O problema é que muitas das vezes nós ficamos rodando prato, tentando medir palavras para que realmente não há, veja bem. Não, meu irmão, a palavra diz isso e nós vamos caminhar em cima do que a palavra diz, e ponto final. Eu estou com a palavra e cremos que todos nós precisamos estar com a palavra, amém? Agora, qual é a diferença entre roubo e furto? Alguém sabe qual é a diferença entre roubar e furtar? O roubo, ele tem contato, o furto não tem contato. O furto você não viu, alguém veio e subtraiu um bem seu, você não viu. O roubo não, o roubo é contato, frente a frente, alguém foi, te abordou, e nessa abordagem foi subtraído algo de você. Quando Deus ele usa a boca do profeta aqui em Malaquias capítulo 3, no versículo 8 em diante, ele está falando o seguinte: vocês estão roubando. É como se eu pegasse Deus, levantasse: isso aqui é meu, foi meu trabalho, foi o meu suor, fui eu que fiz, fui eu que corri atrás.
E aí isso mostra uma atitude de independência. Porque quando eu olho para os salmos que Davi escreve, Salmos diz que todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra pertencem a Ele. Inclusive, por incrível que pareça, até o ar que você respira, até a sua vida, por causa do amor dEle, por causa da obra da cruz do Calvário, você está aqui vivo e sustentado, com roupa, comida, tudo, seu lar, todas as coisas. Ele tem te dado sustento, Ele tem te dado tudo que você precisa, e não tem te lhe faltado nada. Talvez não tenha o desejo do seu coração, mas quando Deus olha para a sua vida, Deus está vendo que você está totalmente suprido. Quantos têm roubado ao Senhor? O dízimo, ele abre a janela para a revelação. Eu lembro do pastor Rubens já ter explicado aqui. Lembra da máquina fotográfica antiga? Eu acho que tem alguém já, não é porque eu estou velho não, hein? Alguém lembra? Não, vocês estão no Megapix ainda? Na máquina fotográfica antiga, você colocava um filme, e esse filme ficava num compartimento escuro, e tinha um diafragma que abria em frações, milésimos de segundo. Era o suficiente para captar a luz externa, e essa luz externa imprimir nesse filme, no lugar escuro, a imagem que foi capturada do lado externo. A revelação, ela é a capturação daquilo que está no segredo do Senhor. E isso é impresso dentro de você. O dízimo, ele tem essa condição. Além de proteção, ele traz revelação. Você sabe por que muitas das pessoas, a gente começa a conversar, a gente começa a ter um relacionamento, algumas pessoas não conseguem entender, ter a revelação da palavra, e é fácil de identificar, porque não traz o dízimo. Simples assim. Porque o dízimo, ele gera revelação também. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, olha como é que Deus trata esses caras aqui, ó, com muito carinho. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, que carinho, hein? Pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, os de serem bondosos e os de serem honestos. Então o que Jesus estava falando aqui para esses caras? Não adianta você trazer o dízimo aqui, se você não é justo. Não adianta você trazer o dízimo, se você não tem um coração de misericórdia. Não adianta você trazer o dízimo aqui, se você não tem um coração honesto, se você não tem fé, se você não é fiel. Existe um contexto. Dízimo, ele tem a ver com o coração. É um coração. Amém? Vamos um pouquinho agora falar de oferta. Lucas capítulo 6. O que é oferta? Uma semente que produz multiplicação proporcional. E o mais interessante, entre primícia e dízimo, oferta você tem o poder de administrar. Esse você pode administrar. Oferta, você pode dar oferta para um irmão, você pode trazer oferta aqui na igreja, você pode ofertar numa instituição, você pode levar uma oferta você pode dar uma oferta para uma pessoa que está lá na rua precisando. Oferta você administra. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus está dizendo com isso? Vou abrir um parênteses, para que a gente possa entender. Simples.
essa igreja aqui não me ama. Essa igreja aqui não dá um abraço. Não, apesar que estamos na pandemia, pode nem apertar a mão, né? Só mão fechada ou o cotovelo. Nossa, essa igreja aqui não tem amor. Aí a pergunta que eu te faço: o que você fez para olhar para o irmão que está ao seu lado e ofertar na vida dele? Um abraço? Um aperto de mão? Porque se na mesma medida, na medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O que Jesus está falando é de um coração que não está com a intenção de troca, mas tem um coração de ofertar na vida do irmão. E quando eu falo de oferta, eu estou falando de tudo. Eu não estou falando da parte financeira. Nós precisamos ter um coração mais sensível ao que está acontecendo ao nosso redor. E quando eu tenho esse coração, preste atenção, a mesma forma que eu meço, eu sou medido também. E quando nós estamos numa posição, nós conseguimos ver pessoas sendo abençoadas, porque estão abençoando. Vocês conseguem entender? Amém? Então, recapitulando rapidamente: dízimo, proteção e revelação, oferta, multiplicação proporcional. Isso quer dizer que quando você coloca uma oferta, ela vai ser gerada baseada na proporção que você colocou. Ela é proporcional. E as primícias? Preste atenção, querido, o que é primícias? O que ela faz? Ela ativa o sobrenatural da multiplicação sem regras e sem limites. É ilimitado. A primícia é o melhor, é o primeiro, é um fruto de sacrifício. Números capítulo 18, versículo 12. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra, e que os israelitas me trazem isto: é o melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo, é o melhor. Qual é o melhor que você tem para Deus, querido? Vou abrir um parênteses. Qual o melhor tempo que você tem dedicado a Deus? Não, Nil, está no tempo de eu ver minhas séries. Não, Nil, está no tempo agora de eu ficar aqui no Instagram para ver quantos deram uma curtida. Não, Nil, agora estou cansado, trabalhei muito, eu preciso descansar. Qual é o melhor de você para Deus? Vocês estão entendendo que primícias engloba tudo? A primícias precisa ser entregue ao sacerdote. E qual é o sacerdote desta casa? Quem é o sacerdote desta casa? Não, gente, vocês não sabem quem é o sacerdote aqui? Quem representa Cristo aqui? Não, representa Cristo. Quem é o nosso pastor? Pastor Rubens. Esse é o nosso sacerdote. Ele está aqui como representante de Cristo. Amém? Lá em Levíticos capítulo 23, versículo 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e chegaste a sua messe, então trareis um molho das primícias das vossas messes ao sacerdote. Este moverá o molho perante ao Senhor para que sejais aceitos. Então preste atenção. Quando você traz as suas primícias, o pastor Rubens vai ter um momento, e nós vamos estar orando, nós vamos estar aqui apresentando essas primícias ao Senhor. Amém? Então as primícias ela é traga ao sacerdote. Preste atenção. A primícias tem o poder de multiplicar. A primícias tem como base a multiplicação. Segundo Reis, capítulo 4,
Versículo 42. Veio um homem de Baal-Salizar, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, Eliseu era o sacerdote ali, o profeta. Então veio um homem chega com as primícias dele, e ele entrega para o sacerdote. Ele entregou, e aí o sacerdote chama. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. Olha só o que o servo dele fala, o auxiliar de Eliseu. Perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? O cara trouxe 20 pães. Tinha 20 pães na mão dele e alguns milhos. Preste atenção na multiplicação. Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Versículo 44. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, e eles comeram e ainda sobrou. Ei, aonde aconteceu isso no Novo Testamento? O único milagre que se repete nos 4 evangelhos. E o que você quer dizer? Que as primícias multiplica. Então quer dizer que aquele garoto lá no Novo Testamento levou o que para Jesus? Naquela multidão, na multiplicação? As primícias. E o que Jesus fez? Deu graça e abençoou. A mesma coisa que Eliseu passou com seu auxiliar, Jesus passou com seus discípulos. Isso quer dizer que a multiplicação dos pães aconteceu também aqui, no Velho Testamento. Quando você traz as primícias, pode ficar tranquilo, querido, multiplicação vai vir. As primícias produzem libertação. Libertação? Sim, libertação. Parece muito dolorido, mas eu quero te falar algo, querido. Primícias tem a ver com sacrifício. Você lembra lá do povo cativo em Egito? Moisés entra, usado por Deus para libertar o seu povo. Aplica todas as pragas que você possa imaginar, querido, preste atenção, quando tem época de mosca, as mulheres aqui que cozinham, é terrível, sim ou não? Isso é pouca mosca, imagine a praga das moscas, rã, rio, com cor de sangue, gafanhotos, pragas terríveis assolou aquela cidade, aquele povo, terríveis. E o faraó não cedeu. Aquele povo não foi liberto. Mas precisava das primícias para trazer libertação. Preste atenção lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei na terra do Egito ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito e o seu senhor. Quando Deus tomou para si a primogenitura, até dos animais, houve libertação. Mas preste atenção, junto com a libertação tem salvação. O que foi aspergido nos umbrais da porta? O sangue. E de qual tipo de animal? Tinha que ser o primogênito, tinha que ser perfeito. Quando Deus tomou as primícias, aconteceu a libertação. Continuando no capítulo 12 de Êxodo, versículo 31 agora. Então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão, e lhes disse:
levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e, preste atenção, abençoai-me também a mim. A libertação, querido, faz você sair com tudo que é seu e muito mais. E por incrível que pareça, Faraó ainda falou assim: ei, ora aqui por mim, me abençoa. As primícias trazem libertação. E eu quero te dizer, querido, se você está aprisionado em alguma coisa, se você ainda está passando dificuldades, passando alguma luta, eu quero te dizer que a primícia vai trazer libertação, e hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém, querido? O que é primícia? É generosidade. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A minha alma generosa prosperará. Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordará de vinho os teus largares. Qual foi a honra que Deus deu para nós? Deus tem nos honrado constantemente, e qual tem sido a tua honra para com Ele? Deus deu através de Cristo, a primogenitura, a primícia dele, para que houvesse salvação, sacrifício. A primícia aponta para coração, querido, um coração com ele. Gênesis capítulo 4, no versículo 5, fala de Caim e Abel. Agora o interessante é que quando você olha a sequência, lá no versículo 5, na segunda parte, fala: Caim foi rejeitado, porque a oferta diz respeito ao coração. Versículo 5, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Primeira coisa que foi rejeitado não foi a oferta de Caim, não foi a primícia dele, foi o coração dele. Isso quer dizer que, se você traz as primícias aqui, não com coração alegre, não com coração contente, você é rejeitado por ele, por Deus. Eu preciso entender que a primícias, querido, é algo extraordinário. Ele vai santificar todas as coisas, Ele vai definir a qualidade de todas as coisas que vai vir depois. A primícia não tem valor, ela não determina um valor. Mas ela é um sacrifício. Qual é o comportamento diante desse entendimento eu devo ter? Nilson, se a primícias não tem valor, como é que eu devo fazer? Querido, é você e Deus. Mas qual é o melhor? Qual é a expectativa que você tem para 2021? Esquece o que está acontecendo lá fora e no mundo, esquece. Porque nós somos remido e lavado pelo sangue de Cristo. Nós somos guardados por Ele. Vacina, leis sendo mudadas, querido, o que importa é a palavra que está no meu coração. O que importa é qual vai ser a minha atitude diante dEle. Porque Deus move montanhas para continuar te guardando e te selando debaixo das suas asas. Agora, qual vai ser o meu melhor? Qual vai ser o sacrifício? Vamos se colocar de pé. Você entendeu essa palavra, querido? Não deixa
com que a sua mente racional, natural, duvide do que a palavra diz. Na verdade, nós queremos argumentar, nós queremos encontrar meios. Deus, Ele tem o melhor, querido. E Ele quer, preste atenção, Ele quer que você desfrute do melhor. Nós vivemos no tempo da graça, do favor não merecido. Mas eu descobri que tem algo muito mais. O Espírito Santo me fez lembrar agora do meu falecido avô. Eu lembro quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, quando eu morava no Rio de Janeiro. Meu avô morava numa casa com um quintal muito grande, e tinha 3 mangueiras nesse quintal. As mangueiras eram com um tronco muito grande, muito robusto. Meu avô, eu lembro que todas as manhãs, ele parava no quintal e ficava olhando a mangueira. E ele marcava os primeiros frutos daquela mangueira. E quando o fruto ficava maduro, ele tinha um bambu na ponta dele, tinha umas papinhas. Ele conseguia, pegava essa manga, ele colocava dentro do saco, vestia o paletó dele, tinha um chapéu, naquela época ele usava chapéu. E ele ia na casa do pastor dele levar essas mangas. Eram 3 mangueiras de cada tipo de manga, cada uma com um tipo de manga. Por incrível que pareça, querido, as mangueiras davam fruto o ano inteiro. E os vizinhos desfrutavam dessas mangas também, porque os galhos passavam os muros, de tão grande que eram essas mangueiras. Deixa eu falar algo para você. Se a revelação da primícias entrou no seu coração, e você der o melhor, o primeiro, as pessoas que estão à sua volta vão desfrutar do que você tem também. Essa história, minha mãe, a gente conversando, minha mãe contou essa história para mim, já tem tempo já, e agora o Espírito Santo me fez lembrar. Quer dizer que o meu avô, naquela época, ele já praticava o princípio das primícias. E hoje eu entendo o porquê que só dava fruto. E as mangas eram lindas, bonitas, frondosas. Eu quero te dizer, querido, você vai viver um ano extraordinário em 2021. A produção que Deus vai colocar na tua mão vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que você não vai conseguir guardar. Pelo contrário, você vai querer fazer com que todas as pessoas que estão à sua volta desfrutem daquilo que Deus tem derramado sobre você. Mas você precisa ter a revelação, você precisa ter a mente de Cristo para entender esse princípio.